Olá, meu nome é Tarsila. Hoje nós iremos aprender sobre ligações químicas. O que são ligações químicas? Ligações químicas são ligações provenientes da união de átomos a fim de tornarem-se mais estáveis, assemelhando a sua configuração à de um gás nobre. Os gases nobres são aqueles que possuem 8 elétrons na sua camada de valência, que é aquela última camada que eles possuem. Isso nós iremos ver na regra do octeto. Através das ligações formam-se substâncias. Então, a definição de ligações químicas é que através delas os átomos se combinam e através dessa combinação eles passam a ter uma nova configuração para se tornarem mais estáveis. Essa estabilidade será a partir da sua configuração igual a de um gás nobre. Então agora nós veremos sobre a regra do octeto. A regra do octeto ela será a base das ligações químicas. Por quê? Porque é a partir da regra do octeto que nós compreenderemos como os átomos eles se ligam entre si. Pela regra do octeto, o átomo ele adquire estabilidade ao completar 8 elétrons na sua camada de valência, que é a sua última camada, imitando os gases nobres. Os gases nobres eles serão átomos que não precisam ligar-se a outros átomos, por terem 8 elétrons na sua última camada. Uma exceção a essa regra do octeto serão os elementos hidrogênio, lítio, boro e berílio, porque eles precisarão, para alcançar a estabilidade, ter apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Vejamos essa exceção. Então, por essa exceção, o átomo vai precisar ter apenas 2 elétrons na sua última camada, semelhante ao elemento hélio, que possui somente 2 elétrons na sua última camada e é um gás nobre. Então, ligações químicas é a combinação dos átomos entre si, em busca de uma nova configuração, possuindo estabilidade, ao se tornarem semelhantes a um gás nobre. E pela regra do octeto, a estabilidade ela será adquirida quando tiver 8 elétrons na sua última camada, conforme um gás nobre. A exceção dessa regra será que a estabilidade por alguns elementos será alcançada quando esse elemento tiver 2 elétrons na sua última camada, imitando o gás nobre hélio, diferente dos outros que a estabilidade será com 8 elétrons, que é a regra do octeto. Vejamos os seguintes exemplos. O hidrogênio. O hidrogênio ele precisa ter mais um elétron, porque como o hidrogênio ele já possui um elétron, fazendo a distribuição eletrônica dele, ele vai querer se tornar semelhante ao hélio, possuindo 2 elétrons na sua última camada para assim possuir estabilidade. Fazendo a distribuição eletrônica do sódio, que possui o seu número atômico 11, isso quer dizer que ele possui 11 prótons e 11 elétrons. Então, nós faremos a distribuição eletrônica dos seus elétrons, que ficará 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. A última camada, que é representada pelo número da frente, o 3, mostra que, na terceira camada, o sódio ele possui 1 elétron. Na sua penúltima camada, que é a que possui o número 2 na frente, vai ser L igual a 8. A camada L tem 8 elétrons e a camada M, que é a última, tem 1 elétron. Sendo assim, se o sódio não tivesse esse elétron na terceira camada, ele teria 8 elétrons na sua última camada, que a sua última camada seria a camada 2. Então, para o sódio possuir uma configuração de gás nobre, que é a configuração com 8 elétrons na sua última camada, ele precisa ter menos um elétron, porque aí a sua última camada, ao invés de ser a terceira, será a segunda, com 8 elétrons. Então, vejamos agora o berílio, que possui o número atômico 4. Sendo assim, ele possui 4 prótons, o que quer dizer que ele vai ter também 4 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, ficará 1s2, 2s2. Sendo assim, a camada K do berílio, que é a primeira camada, vai ter 2 elétrons. E a camada L, que é a segunda camada, ela vai ter 2 elétrons também. Então, vejamos que, essa segunda camada não existindo, a configuração do berílio seria 1s2, que seria uma primeira camada com 2 elétrons somente, igual ao hélio, que possui o número atômico 2. E aí ele teria uma configuração semelhante à de um gás nobre, que seria o gás nobre hélio. Então, para o berílio adquirir uma configuração estável, ele precisa ter menos 2 elétrons. Vamos ver agora o silício. O silício ele vai ter a sua distribuição eletrônica feita de 15 elétrons, que é o seu número atômico. 1s2, primeira camada, K igual a 2 elétrons, 2s2 e 2p6, a sua segunda camada, que é a camada M, que vai ter 8 elétrons, e 3s2 e 3p3, camada L, que terá 5 elétrons.
Sendo a camada L a última camada com 5 elétrons, para que ele pudesse se tornar estável, ele precisaria ter 8 elétrons na sua última camada. Sendo assim, para alcançar essa estabilidade, ele precisa ter mais 3 elétrons. Então vejamos algumas considerações da regra do octeto. Ela ocorre entre elétrons da camada de valência, ou seja, não irá ocorrer mudanças no núcleo do átomo. Por quê? Porque essa ligação ela vai ocorrer entre as últimas camadas dos átomos. Então, não vai haver alteração no núcleo. Sendo assim, não vai haver alteração na massa dos átomos, porque em nada vai influenciar nos prótons. Não há modificação de prótons, somente de elétrons. O número de prótons sempre permanece o mesmo. Os átomos eles se tornam mais estáveis, ou seja, eles vão se ligar uns aos outros em busca de estabilidade. Quando eles conseguem essa estabilidade, a partir da regra do octeto, tendo 8 elétrons na sua camada de valência, com exceções de quando precisa ter 2 elétrons, assim ele vai possuir maior estabilidade e menor energia. Quanto mais estável, menos energético. Quanto mais energético, menos estável. Então, as considerações da regra do octeto são que vai ocorrer entre elétrons da camada de valência, da última camada, então não vai haver mudanças no núcleo. Não vai ser alterada a massa do átomo. Por quê? Porque o número de prótons ele permanece o mesmo e o número de prótons é quem determina a massa do átomo. E os átomos se tornam mais estáveis e menos energéticos.